Presidente, senhoras e senhores vereadores, paulistanos que nos assistem pela TV Câmara, eu volto aqui para tratar do assunto que é o assunto do dia no Brasil. Eu, como brasileiro e como pessoa que tem história de vida, de militância nesse país, que enfrentou a ditadura militar, que faz oposição ao PT, porque o PT foi criado como um partido de esquerda, mas o PT, na verdade, chafurdou naquela papa da direita mais rançosa e fez acordos com toda, inclusive pelas atitudes de lambança morais que o PT fez no Brasil. Ele permitiu a reorganização de forças políticas que já não tinham mais espaço no Brasil, como o deputado Bolsonaro, que surgiu do nada porque vem com a crítica à esquerda, entre aspas, que o PT diz representar no Brasil e não representou. Mas, como brasileiro, como militante político, como vereador de São Paulo, o meu sentimento principal não é nem de tristeza nem de alegria, vereador Conte Lopes, é um sentimento de preocupação. Preocupação com os rumos da política brasileira, preocupação com os rumos da economia brasileira, preocupação com os rumos da moralidade pública brasileira que chegaram abaixo do fundo do poço. Abaixo do fundo do poço. A presidente Dilma está sofrendo, teve a abertura de um processo de impeachment. Não adianta o PT querer vociferar contra o que aconteceu. O que aconteceu foi que a imensa maioria do Congresso Nacional, 367 deputados, decidiram aceitar o processo de abertura de impeachment contra a presidente. Isso é democracia. Isso é democracia. Não adianta ficar apavorado com o nível de que foi a votação no Congresso. Senhoras e senhores vereadores, aqueles deputados não foram colocados ali pela providência divina, foram colocados pelo voto do povo brasileiro. O povo brasileiro colocou aqueles deputados, eles são um retrato, um instantâneo de retrato da cara do povão do Brasil. É isso mesmo, eles são o retrato dos seus eleitores. Por isso, não é desqualificar, ninguém ali foi ali com voto roubado. Aqui nessa Câmara eu vejo na rua muita gente dizer: a Câmara de São Paulo não presta, é tudo safado, é tudo não sei o quê. Sabe o que eu digo? Cada vereador que está lá foi votado por algum eleitor de São Paulo. Então, antes de reclamar, olhe em quem você vota. Olhe em quem você vota. Não venda o seu voto por R$50, por um par de sandália, por uma dentadura, por um óculos ou por um pagamento de algum imposto atrasado seu. O Congresso Nacional é o retrato do Brasil, vereador Andréa Matarazzo. E aí, não adianta desrespeitar o conjunto dos deputados, porque você está desrespeitando de fato os eleitores desses deputados, que são sim o povo brasileiro. Eu quero repetir isso e deixar claro. O Congresso tomou uma decisão de aceitar o impeachment. É uma situação dada. Dizer que não há crime de responsabilidade pela presidente da República, eu agora não sei se eu vou chamar o Temer futuramente de presidento. Viu, vereador Nabil? O presidento Temer, não sei se eu vou ter que mudar esse nome, porque vocês chamaram a Dilma de presidenta, que não é do vernáculo brasileiro o tempo inteiro. Mas eu vou continuar chamando ele de presidente e a Dilma também de presidente. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras que o Congresso aceitou a admissibilidade do impeachment, porque há sim lá naquele texto, feito pelo jurista Miguel Reale, feito pelo jurista Hélio Bicudo, que foi fundador, foi vice-prefeito de São Paulo, foi militante do PT durante décadas. E na desilusão com as práticas políticas do PT, que levaram o governo Dilma a essa situação, ele acabou assinando e organizando e fazendo o pedido de impeachment. E também da jurista Janaína Pascoal. Lá tem, eu li grande parte daquela peça. Não sei se todos leram, eu não entendo de jurisprudência. Eu li com a ajuda de um advogado de confiança minha. E lá existem argumentos
que foram aceitos pelo Congresso. Se não houvesse uma argumentação lógica, se não houvesse motivo, o Supremo, que tem 8 juízes que foram nomeados pelo Lula e pela Dilma, teria obviamente dito, olha, isso aqui não tem consistência e nós vamos barrar porque não tem, é um pedido que não procede. O Supremo ficou quieto e o Congresso aprovou o processo que está dando continuidade. O governo Dilma acabou, minha gente. A Dilma enche o palácio de pessoas com camiseta vermelha, levadas de ônibus, pagos por sabe Deus com que dinheiro, para bater palma, uma claque organizada dentro do palácio do governo, como se aquilo fosse a representatividade da sociedade brasileira. Mas 70 e tantos % do povo brasileiro, segundo pesquisas, outras que eu também vi, são favoráveis ao afastamento, ao impedimento da presidente. A voz da rua é a voz de que esse governo acabou. Acabou, não porque acabaram com ele, como foi dito aqui, que o Congresso não deixou governar. Que isso? Acabou porque acabou. Acabou por incompetência, acabou por inadimplência, acabou por inépcia, por falta de compromisso com o próprio ideário que elegeu o presidente da República. E acabou fundamentalmente por organizar no Brasil, tanto o governo Lula como o governo Dilma, a maior história de uma quadrilha que se apoderou do governo brasileiro na história da República e na história do Império. Vão ver a Lava Jato, vão ver o que está sendo dito. Ninguém sabe os meandros da Lava Jato. Procurem a Lava Jato para vocês verem o que tem de delação, o que se conta lá dentro daqueles autos sobre como foi a corrupção durante esses anos da era do PT no governo brasileiro. É coisa de assustar até quem não se assusta com mais nada. Mas é realidade. Não foi o PT sozinho. Foram vários outros partidos. Isso é verdade. Os acólitos do PT, que o PT reuniu para fazer atos de criminosos a partir da máquina pública, a partir do centro do governo, que era o Palácio do Planalto. Essa corrupção não se deu fora do Palácio do Planalto. Ela era comandada ali por um ministro que se dizia primeiro-ministro do Brasil, que está na cadeia, que foi preso no Mensalão e agora no Petrolão está preso, que é o Zé Dirceu. Ele organizava. E aí vai me dizer, os senhores e senhoras aqui que defendem o governo Dilma, o Lula não sabia disso, a Dilma não sabia disso. Que é isso? Que é isso? Bilhões e bilhões de reais rolando na clandestinidade do país e o presidente Lula e a presidente Dilma não sabiam disso? Estavam inocentes nesse processo. Vai contar a história para boi dormir no outro canto, para mim não. E para o povo brasileiro não, que sabe, o povo está vendo a problemática que está acontecendo. Portanto, eu repito aqui, o governo Dilma, se fosse ou não fosse empichado, era um governo já cadavérico. Era um governo já morto politicamente. Por quê? Se matou. Foi se suicidando o vereador Yang, foi se suicidando dentro de uma poça do próprio veneno, dentro da ambição, dentro da imoralidade com dinheiro público, dentro da compra de consciências, foi se matando. E na inépcia, vejam o Sistema Único de Saúde como está no Brasil. Falaram aqui das escolas de São Paulo. É preciso realmente criticar o que há de erro, mas vejam o SUS brasileiro se desmanchando a olhos vistas e o povo sem condição de atendimento. É isso que está acontecendo. Veja as universidades que o Lula cantou em loas, que estava fundando no Brasil, não tem papel higiênico nos banheiros, não tem material de limpeza, não tem corpo docente, não tem laboratório, corpo docente, me perdoe, não tem laboratório. A Unifesp passa por uma dificuldade enorme. A Universidade Federal do Rio de Janeiro fechou cursos por falta de banheiro para as pessoas fazerem as suas necessidades fisiológicas. A inépcia desse governo chegou a um ponto que o Brasil falou não dá mais. 10 milhões de desempregados, 10 milhões de desesperançados, 10 milhões de pessoas ameaçadas de serem jogadas na criminalidade fácil, porque não consegue levar um centavo para alimentar seus filhos ou seus pais. É o resultado da inépcia desse governo. É o resultado da política errada.
da política equivocada, da política mentirosa que a presidente Dilma fez na sua eleição, pregando ao Brasil o céu e entregando um purgatório piorado, um purgatório infernizado. Ou como Lula fez em 2002, quando o Brasil inteiro se uniu em torno dele e derrotou o José Serra para eleger o Lula. E disseram lá que a esperança venceu o medo, pois agora voltou o medo. O medo do futuro, o medo da insegurança, o medo de não conseguir sobreviver. O que o nosso povo quer? O nosso povo quer comida, o nosso povo quer ter o mínimo para viver, quer um teto para morar, o nosso povo quer que o governo seja probo, que o dinheiro do imposto seja gasto naquilo que deve ser gasto. Você me concede uma parte, vereador Natalini? O senhor me tirou no auge da final, mas pode falar. Te tirei no êxtase, quando Vossa Excelência ia atingir o ápice do discurso, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência ainda o fará. Eu fiz um discurso, vereador Natalini, e, logicamente, me remeti ao impeachment que teve a sua abertura concedida pela Câmara Federal, e eu não vou usar nem os 2 minutos, e eu vi que, a posteriori, veio um vereador petista aqui defender e tentar se explicar. A minha questão, e eu quero pontuar aqui com Vossa Excelência, dialogar com Vossa Excelência, é: aonde que eles estão? Aonde que está aqueles que vêm defender o indefensável? Parece que estão em outro país, em outra realidade, em outro plano astral. Não é possível. Volta a fita, o YouTube gravou. Para você que é petista, volta a fita, vai no YouTube e assista de novo a sessão. O pedido de impeachment foi concedido, da abertura do processo foi concedido. 367 deputados disseram sim. Então acorda, a presidente foi e será, assim espero, destituída em definitivo, e o Brasil vai poder voltar a crescer. Na verdade é estagnar, não é? Porque parar o sangramento e depois então retomar o crescimento. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, vereador Tuma, o seu aparte. Para terminar, eu quero dizer que a minha posição pessoal, eu defendi a possibilidade do impeachment, sim. Defendi pelos motivos que eu disse aqui, que são 10% dos motivos que eu poderia dizer aqui. Eu teria muito mais coisa para falar, mas muito mais coisa. Mas eu fico nisso aqui. E eu quero dizer também que, como defendi o impeachment, eu defendo o aprofundamento das investigações da Lava Jato. Eu defendo que todo corrupto que abusou da situação desses governos, Lula, Dilma, ou de outros governos, sejam desmascarados, sejam julgados, sejam condenados e sejam presos. Seja ele quem for, seja de onde for, eu vou repetir, de qualquer partido, seja qual for. Se tiver no meu partido, o Partido Verde, que eu acho que não tem, se tiver, proceda o rito judicial e prenda o corrupto. Nós não vamos conseguir nos reencontrar como nação enquanto a gente conviver com o presidente da Câmara, um corrupto, o presidente do Senado, um corrupto, o ministro tal, outro corrupto, o deputado. Não, isso não tem mais condição. Então está na mão da justiça caminhar com isso. Isso não significa que nós devemos paralisar o país. Nós devemos dar condição com serenidade, mas com muita firmeza, para o Brasil se recompor, para o Brasil ir se reerguendo. O Brasil é um grande país, uma grande economia, e nós não merecemos passar a desesperança que nós estamos passando. Então eu repito aqui, acredito que o governo Dilma, o governo PT, a era PT é uma era sepultada, acabou. E acredito que um novo governo vai se formando. E eu não quero aqui dar nenhum salvo-conduto e nenhuma anistia para o Temer, não. Se o Temer tiver na roda da corrupção, ele tem que pagar como qualquer outro. Assim como eu advogo que o presidente Lula pague pelos bilhões e bilhões de reais que foram desviados dos cofres públicos durante a gestão dele e da gestão da afilhada dele. Tem que pagar sim, tem que pagar sim. Senhoras e senhores, com serenidade, com emoção, mas com serenidade. Não vou mandar ninguém sair na rua incendiando nada.
Não ponham fogo em nada, porque tudo custa. Nós vamos passar mais necessidade se começarmos a queimar as coisas do Brasil. Serenidade, humildade e firmeza. Pelo Brasil, pelo povo brasileiro, nós vamos superar essa. Muito obrigado, senhor presidente.